Boa tarde a todos. É com renovada alegria que mais uma vez estamos atendendo o gentil convite da diretoria da Mestre de Amor, agora neste projeto muito bonito, né, onde nós vamos tentar comentar a verve de Amélia Rodrigues com relação ao nosso querido Mestre Jesus. Que possamos contar com o auxílio dos mentores espirituais para que possamos bem reproduzir as mensagens à luz da doutrina espírita. Esse projeto importante, interessante, né, de trazermos mensagens relativas a Jesus através da poesia de Amélia Rodrigues. Todos os livros, apesar, né, são escritos em prosa, mas dentro dessa prosa, existe a poesia de Amélia Rodrigues, né? O livro que nós escolhemos para fazer o comentário é Dias Venturosos, né? E já no prefácio desse livro, eu recomendo a leitura a todos, né? No prefácio desse livro, feito por Amélia Rodrigues, nós já notamos uma observação importante para a nossa reflexão. Ela, nesse prefácio, ela descreve a situação na época dos dias venturosos que Jesus esteve entre nós. Esse prefácio ela escreveu em setembro de 1997, há 23 anos exatamente, né? Setembro, há 23 anos ela escreveu esse prefácio, retratando uma situação de 2020 anos atrás, que aí né, a reflexão, a curiosidade, vamos chamar assim, o momento vivido por Jesus, as aflições, os problemas sociais, são exatamente os mesmos que hoje nós estamos vivenciando. Se a gente voltar atrás no tempo, Moisés, quando esteve entre nós, trazendo a rigidez do decálogo, a necessidade da disciplina, caminhando o povo de Deus, ele vivia um tumulto social exatamente igual, da mesma maneira, né? Muitos anos depois vem Jesus trazer a mensagem do amor e encontra a sociedade também, né, nessa forma tumultuada, né, de convivência entre classes, interesses, a opressão do forte em cima do fraco. São situações vividas da mesma forma, dando a impressão que a humanidade está ainda a passos lentos à procura do seu aperfeiçoamento. Há cerca de 170 anos, de 160 anos mais ou menos, né? Kardec vivenciou a mesma situação na França, não é? De convulsão, quando ele veio trazer o prometido Consolador, né? Jesus, na sua época, disse que enviava o Consolador. Kardec teve os mesmos problemas. 2020, a sociedade, se nós analisarmos com atenção esse prefácio, ela passa pelos mesmos problemas. Tumultuados, aí estamos com essa situação diferente de pandemia. Já estamos numa fase mais adiantada da transição planetária, passando por problemas mais graves, mas demonstrando ainda a necessidade do ser humano de buscar-se a si mesmo, entender, né, a sua grandiosidade interior. E a gente ainda vive, né, apegado a situações materiais que não nos levam a nada. Então, quando vocês forem ler esse livro, prestem atenção no conteúdo do prefácio. Parece que ela está falando nos dias de hoje, retratando situações do pai. É assim mesmo, né? Nós ainda não aprendemos a nos melhorar, a nos amarmos a nós mesmos. Mas, daí, né, insistirmos, como disse o nosso diretor, o Sérgio, né? Nós estamos precisando mais de Jesus, vamos reavivar a presença de Jesus
né, em nossas vidas através de Amélia Rodrigues. Parabenizo, então, essa iniciativa, né? O Espiritismo traz para nós a Boa Nova, recordando esses dias venturosos e nos mostrando o caminho de aperfeiçoamento, né? Pois bem, a mensagem escolhida neste livro, Dias Venturosos, para a gente refletir, Causas dos Sofrimentos. É o título do capítulo, né, da mensagem. E Causas do Sofrimento, esse tema, ele é esplendorosamente explicado no Evangelho segundo o Espiritismo também. Lá no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar o roteiro seguro para enfrentarmos os sofrimentos, as mazelas, que desde a remota antiguidade vem acompanhando a humanidade, né? Mostrando a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores, o esquecimento do passado. Então, o tema que aqui poeticamente Amélia Rodrigues descreve nesse capítulo está também lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, detalhado. A receita de comportamento para os nossos dias, a explicação das nossas aflições, né? Amélia Rodrigues comenta a situação em que Jesus, depois das suas lides, acolhia as multidões sedentas de amparo, sedentas de consolo, de compreensão para as suas vicissitudes. E ela nos fala assim: multidões em busca de conforto para as suas aflições, através das palavras do jovem e belo Messias. É a descrição que ela dá de Jesus. Iam procurar o jovem. As descrições da fisionomia de Jesus são exatamente isso. Era jovem, tinha 30 anos, quando começou o seu messianato, né? Jovem e belo Jesus. A parte poética. A presença dele, narra-nos Amélia, né? As suas palavras de esperança eram palavras comuns, apropriadas à época, ao povo da época. Era o melhor professor do mundo, tinha a melhor didática do mundo, usava imagens, situações da época para trazer um ensinamento, né, sublime. Né? Ele era muito testado, né, pelos opositores. Então, nós vemos lá a dracma perdida, que era a moeda da época, dava uma lição da dracma. Dar a César o que é de César, mostrando os dois lados da moeda da época, que tinha espírito de César, trazendo ali um ensinamento. Né? Usava a figura do camelo, do pescador, do mar da Galileia, do monte, descrevia, né, as paisagens da época, trazendo ensinamentos sublimes para nós. Então, existe essa exaltação no início do capítulo, né, por parte da Amélia Rodrigues, da figura de Jesus e da sua personalidade. Ou o amavam ou o detestavam. Né? Detestavam Jesus porque ele, na época, ele era um revolucionário. Ele foi de encontro a interesses escusos da época. Né? E a gente observa isso até nos dias de hoje. Né? A religião se misturando com política, com órgãos governamentais, a exploração da incrudelidade, da simplicidade do povo, né? Explorando as viúvas até os dias de hoje, os falsos cristos, os falsos profetas. Então, Amélia descreve isso. Ela fala que Jesus ou era amado, né, ou era detestado por aqueles que detinham o poder na época, conheciam, por exemplo, a mediunidade, era conhecida, mas não era divulgada porque ia contra o interesse. As pessoas dominavam os demais através dos conhecimentos, não difundindo as verdades para manter o poder junto aos poderosos também, junto, né, à classe ainda não necessitada de esclarecimento. Esclarecimento esse que Jesus trazia em todas as suas mensagens. Então isso
vai de encontro a interesses. Então ele era detestado por uma minoria. Os grandes vultos da humanidade passaram, foram esquecidos. A sua figura não, é ímpar. Ele tinha uma força magnética incomparável. E tinha mesmo, né? Quando ele reunia as multidões, né? Ninguém ficava indiferente àquele encontro com aquela personalidade. Os seus ensinamentos calavam fundo no coração das pessoas, modificando-lhes, na grande maioria, a sua vida para todo sempre. Essa aqui é a parte importante, né, da mensagem de Jesus. Ele ia junto aos corações das pessoas, né? Ele ocasionou, conforme descreve Amélia, né, uma revolução que se alongaria por todos os tempos do porvir, sem interrupção nem desaparecimento. Grande verdade, né? A mensagem de Jesus está aí, à nossa disposição até hoje. Como falei, os grandes vultos passam, são esquecidos. A sua mensagem foi humilhado, foi julgado, né? Morto. Imaginavam que acabavam o homem, acabavam as ideias. Não. Ele provou a vida eterna através da ressurreição. A sua mensagem está aí viva até hoje. E através da doutrina espírita, ela vem revigorada, né? Complementada através do conceito de amor, né? E de reencarnação, mostrando a multiplicidade das existências, trazendo solução para inúmeros problemas da nossa vida. Quando lá no capítulo 5º se fala sobre as causas anteriores das aflições, ela nos explica que hoje estamos passando as aflições que ocasionamos no passado, a nós mesmos, aos outros. Então, o conceito de justiça divina. Eu estou pagando hoje o que eu fiz no passado, mas sou bonzinho, paguei meus impostos, está tudo em dia. Não, você não sabe o que você fez no passado. Nós, espíritas, né, vivenciamos os ensinamentos de Jesus e deles nos aproveitamos. Hoje estamos diante das verdades eternas com a responsabilidade da reta conduta, do tirocínio de que somente através da reforma íntima que vamos nos melhorar. Os ensinamentos de Jesus ficaram conosco até os dias de hoje. Os seus discípulos, no fim da jornada diária, né, que eles tinham, traziam a Jesus suas naturais preocupações, seus temores, e narra Amélia Rodrigues de que eles eram recompensados com a sua paciência e o seu carinho, que eles esclarecia de forma que esses esclarecimentos ficassem entesourados por todo sempre em suas vidas. Aí a lição que o mestre nos deixa, não é? As pessoas vêm nas casas espíritas com seus problemas, com as suas aflições, com as suas necessidades, né? Com as suas vicissitudes. Devemos fazer como ele, responder com paciência e carinho àqueles que nos vêm em busca, né? Seja de necessidades materiais ou espirituais, esse nosso esforço de termos acolhida na casa espírita, exemplificando o comportamento que o mestre nos deixou, com carinho, com paciência, né? Para que você não humilhe a pessoa que vem procurar um recurso, né? Que você saiba, se for problema material, se for problema pessoal, problema espiritual, através do diálogo fraterno, você ser fraterno, você dialogar de forma fraterna, não humilhando a pessoa. É um aprendizado contínuo que nós temos que ter em nossas vidas, né? Pois bem, nessas reuniões, uma ocasião, João perguntou ao mestre: por que existe sofrimento no mundo? Eles se reuniam com seus discípulos depois da jornada diária, e uma hora João fez esse questionamento das aflições, né? Mestre, por que existe sofrimento no mundo? Deus não poderia nos ter criado perfeitos, sem limitações e sem angústias? É um questionamento que, né, cada um de nós pode fazer também. Por que estou sofrendo? Deus tudo pode?
Por que não me cria perfeito, sem necessidade de dívida, de doença, de relacionamento profissional ou pessoal tumultuado? Por que a gente já não vem certinho, né? Aí Jesus vem com a sua didática, usando, né, os termos da natureza para explicar, para esclarecer a João. Diz assim, responde Jesus à indagação de João: o vento lapida as montanhas e altera os seus contornos. A gente vê aqui em Vila Velha um exemplo disso, né? O vento, durante milhares de anos, foi moldando as imagens, né? A taça, o camelo. Aqui em Vila Velha a gente tem um exemplo dessa imagem que Jesus usa para esclarecer a João. O vento lapida as montanhas e altera os seus contornos. Mas também os raios poderosos, com o mesmo propósito, destroem rapidamente o que às vezes o vento brando, né, acaricia, dá formação, um raio, uma tempestade, é uma força da natureza, o vento e o raio. Continua Jesus: o córrego tranquilo, né, vai cavando o leito sem problemas. Córrego tranquilo, não sai de fora do leito, não ocasiona inundação nenhuma. Mas as tempestades arrasam regiões sem se escoar. Repentinamente sai fora do leito e arrasa. Então, são forças da natureza, né? A mesma força, mas de intensidade diferente. Cita ainda exemplo do fogo. Fogo devorador destrói. Mais uma, nós estamos observando nos dias atuais essa aflição com as queimadas por aí. Fogo devorador. Culpa do homem, né? Problema do homem, não é da natureza. Mas, né, o fogo devorador destrói. Mas a lamparina mantém a claridade sem qualquer dano. É como se usa as forças da natureza. A lamparina ilumina sem qualquer... figura da época, não existia luz elétrica, era lamparina. Quer dizer, fica aquela... né, a mensagem, o cara que chega em casa, acende a lamparina, ele lembra dessa mensagem. Não, realmente. O fogo controlado, né, ele tem uma utilidade. Assim como o barro também, né, a gente podia acrescentar, né, para que o vaso formoso atinja a finalidade da decoração, né, da beleza, ele primeiro precisa passar pela força do oleiro, né, e pelo calor do fogo intenso. Assim também, né, qualquer situação de felicidade na nossa vida tem por antecedente uma época de sofrimento. Isso é da natureza, não é? Isso é da natureza. Nós, para alcançarmos a felicidade, está lá no capítulo 5. Para alcançarmos uma situação de felicidade, nós temos que passar por aflições. Hoje nós estamos passando por essas aflições, tendo em vista uma felicidade futura, a vida futura. Se nós aceitarmos essas vicissitudes, não é? Com resignação, com fé e principalmente com esperança, nós vamos ter sim dias melhores. Isso daí está por toda parte nas Escrituras esclarecido, né? E nos dias atuais de forma mais vivenciada através da doutrina espírita. Então, Jesus dá esses exemplos e conclui: a dor é um mecanismo de purificação, assim como o fogo, né, dobra o ferro para ele se tornar útil, ou o barro, né? A dor também é um elemento purificador. A dor não é castigo de Deus. A dor é um processo educativo que Deus nos manda. Nós ainda não conseguimos entender na sua plenitude, né? O fogo derrete o metal para se tornar útil. A dor, ela vem em nossas vidas para nos purificar. A doença, para mim, dá valor à saúde. A dificuldade financeira, para mim, dá valor ao dinheiro abundante, né? Então, essas situações que surgem em nossa vida são corretivas, são para darmos valor
né, ao que realmente tem valor. Nós ainda estamos, né, falamos no início, essa situação não se melhora, o povo sempre sofrido, necessitado de orientação, de amparo, porque a gente ainda está muito apegado às coisas materiais, às coisas imediatas. Quando surge uma problemática, você está na areia movediça ainda, sem chão. Eu estou vendo uma situação que fez sem chão. É que a gente não se preparou para a grande finalidade da nossa existência, né? Diz Jesus ainda, ensinando João, se fôssemos bons, não sofreríamos. Ponto. Encerrou. Acabou. Se nós fôssemos bons, nós não sofreríamos. O bom não sofre. Ele aceita as provações, aceita a dor como um fator de melhoria para o seu espírito, né? Eu assisti uma live, né, do Divaldo, há pouco tempo aí, sobre a pandemia, que é o assunto, né? Ele falou assim, nós estamos sofrendo essa pandemia porque somos maus. O Divaldo falando isso. Se você analisar, é certo, a sociedade, o que nós estamos vivenciando, o que estamos vivenciando, é esse materialismo exacerbado, né? O tóxico, a sexualidade, o apego ao dinheiro, né? O ego, né? Faz com que a gente ainda fique apegado a coisas materiais e diante de uma situação dessa, é oportunidade para a gente refletir, né? No objetivo da nossa vida, por que estamos aqui, né? O que devemos fazer de certo. Tem que haver, não é? O domicílio, né? Você não pode sair do domicílio, a gente brinca, não é prisão domiciliar e tal, mas é uma oportunidade de convívio e às vezes o que a gente observa, né? Aumentou aí feminicídio, brigas, mortes dentro de casa. Ainda temos muito que aprender, até mesmo com essa pandemia. Ela nos está ensinando, né, uma reflexão para que a gente aproveite a oportunidade para cultuar valores maiores, né? Nós ainda não aprendemos a disseminação do amor que nós temos dentro de nós. Jesus fala a João, Deus nos faz simples com a fagulha do seu amor. Faz todos nós, dentro de nós existe uma fagulha divina que cabe a nós. Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós temos essa fagulha divina assim, nós temos que cultivá-la. A semente, se não for cultivada no solo, ela perece, né? Então é preciso que a gente cultive esses valores interiores. Talvez seja esse um período de reflexão para a gente, né? Não pode sair, não pode fazer isso, aquilo. Então vamos refletir, né, sobre os valores morais que a doutrina nos traz e que devemos desenvolver. Muitas vezes, continua Jesus no seu ensinamento a João, preferimos o prazer ao dever. Preferimos satisfações imediatas ao sacrifício. Grande verdade que perdura até os dias de hoje. São problemas criados à claridade da ascensão. São problemas criados por nós mesmos, né? Para que a gente possa tomar a atitude de ascender ao bem, né? Diz Jesus, nós não percebemos o amor, a beleza, a harmonia, a alegria na natureza, né? O despertar do dia, o colorido da flor, o sorriso da criança. A gente tem tanta coisa bonita a observar, às vezes você fica batendo tecla num probleminha material qualquer, por coisas menores, né? Jesus faz uma pausa e aí vem, né, o fecho da lição. A vida é única e eterna, João.
A vida é única e eterna. As existências carnais são múltiplas, mas a vida é uma só. Eu sou um espírito que eu fui criado num determinado momento, eu não sei quando eu vou terminar. Nós somos imortais, nós não somos eternos, eterno é só Deus. Nós somos imortais, nós fomos criados num determinado momento e estamos vivendo várias reencarnações. Sou herdeiro de mim mesmo, né, como disse, trago, né, as aquisições morais de outras existências, não as aquisições materiais, mas verdadeiros valores eu trago. Ou, se eu sou imperfeito, eu trago, né, as mazelas que eu adquiri em experiências anteriores. Tem uma figura interessante, né? O corpo é o filtro do espírito. Quem falou isso tem muita razão. O corpo é o filtro do espírito. Através do corpo físico, nós filtramos as nossas imperfeições espirituais. Ah, o cafezinho de coador, né? Então, o corpo é o coador do espírito. O cafezinho de coador não tem valor, né? Que moeu o café, põe no coador ali, sai o cafezinho puro, fica no filtro a borra do café, a parte ruim que não serve, né? Não tem gosto nenhum. A essência sai depois. Então, você passa por um coador. Seu espírito está nesse corpo e os livros de André Luiz, a série de André Luiz, principalmente Mensageiros da Luz, nos explica isso, que o corpo é o filtro do espírito. As mazelas, os problemas de saúde que nós temos, né, é um expurgo das nossas imperfeições. Explica também que nós podemos, sim, nos melhorar em termos de saúde se tivermos reta conduta, pensamento elevado, frases edificantes, exemplificação do bom proceder através da caridade, né? A gente pode ser. Vemos aí Chico Xavier, com 92 anos, né? Viveu uma longa existência, passando por dificuldades de saúde, né? Mas fazendo a sua parte. Está aí o nosso Divaldo também, idade avançada, fazendo a sua parte, trabalhando após cirurgia, mas com vida estuante, né? Então, essa passagem, essa comparação que se faz, né, que o corpo é um filtro do espírito, ele tem razão de ser, realmente, né? Nosso corpo é um filtro do espírito. Somos assim, aí a Amélia Rodrigues enfatiza, né? Os únicos responsáveis por nossas mazelas. Somos aquinhoados com igual recurso. Ah, mas você tem o corpo perfeito, eu nasci sem a mão, sem o braço. Causas anteriores das aflições. Depende do bom uso que você fizer do seu corpo sem o braço, sem a mão, você vai, não é? Aliás, até numa mensagem de Amélia Rodrigues, que sempre Divaldo encerra suas palestras, né? Na vida futura você não vai sentir falta de mão, de braço. Depende daquilo que você faz com a tua existência, com o teu corpo, né? Sem privilégios nós somos criados e sem aventuras. Por isso Jesus diz, não voltem a pecar, para que não lhes aconteça coisa pior. Falou isso para Madalena, falou isso para Hemorroísta, falou isso para os leprosos. Só um voltou para agradecer aquela coisa, né? A gente recebe a cura divina, depois volta aquela passagem dos leprosos, né? Foram curados, voltaram a cometer atrocidades como antigamente. Quer dizer, não adiantou filtrar, voltou novamente a passar, né, pelas imperfeições, e daí nova encarnação necessária para se recuperar dos seus próprios erros, né? Somente uma conduta correta
merece uma vida feliz. Encerrando, Jesus disse a João: o Pai deseja a felicidade de todos os seus filhos. Por isso me mandou para a ascensão libertadora. Ou seja, para nós todos sermos felizes, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Né? Aquilo que uma ocasião eu tive a oportunidade de comentar com vocês. Servir a Jesus é mais fácil do que seguir a Jesus. Você serve Jesus através da caridade, da doação monetária, mas seguir os exemplos de Jesus, esse é o nosso grande desafio. Né? É difícil, mas é compensador. Como é compensador, por exemplo, a pessoa que escala a montanha e lá do cume ela desfruta aquela planície esplendorosa, o cara que está lá embaixo ainda, que não fez o esforço de ascensão, ele está vendo só o resto do chão ali. Está ali a montanha desafiando para que ele suba lá em cima e alcance as culminâncias do bem. Está aqui a lição de Jesus, o exemplo de Jesus, né? Para nós seguirmos. Depois dessa explanação que Jesus fez à indagação de João, ele agradeceu, João agradeceu, abraçou Jesus entre lágrimas e prometeu segui-lo sempre. Passados os anos, João retorna na figura de Francisco de Assis, né? Continuando daí a sua missão junto à natureza, né? Que hoje está tão esquecida, tão dilapidada. O conteúdo que eu consegui extrair para a nossa reflexão desse capítulo de Amélia Rodrigues. É lógico que ele é muito mais rico, né? Lendo, bebendo na fonte, mas o conteúdo da mensagem é esse. A gente tem que sofrer para ser feliz. Nós somos criados iguais. Conforme as nossas tendências, a gente vai adquirindo felicidade interior ou não. Depende exclusivamente de nós. Agradecer essa oportunidade que Deus nos deu nessa encarnação. Eu agradeço mais uma vez esses momentos de confraternização moderna agora, né, à distância mesmo, mas com o calor do coração, a oportunidade que nos foi dada. Muito obrigado pela paciência, muita paz a todos, que as lições do Evangelho de Jesus possam calar fundo em nossos corações para nós nos melhorar.